coloca para o pessoal. O estudo da justificação, a gente dividiu vários tópicos da parte teológica bíblica, né? Então, a justificação, a gente apresentou a graça. Aí, como a gente vai pregar os muçulmanos, a gente abordou a graça a partir do Antigo e do Novo Testamento. Eles são muito do Antigo Testamento, né? Os muçulmanos creem nos profetas. Então, quando a gente estudou os profetas do Antigo Testamento, a gente falou como Moisés apontou para Cristo. Então, se é uma graça, a gente tem que entender por que a gente precisa desse presente, né? Que é a graça de Deus. Mas quando a gente começa no Antigo Testamento, não só para o islamismo, mas para a gente também. O preço do pecado, né? É muito evidente no Antigo Testamento. Tipo, se você vê, a gente colocou uns versículos, várias pessoas, vários missionários trouxeram, né? Então, o que foi mais trazido foi Isaías, aí eu trouxe de Moisés. Moisés eu gosto bastante porque ele fala muito do sacrifício. Então, é aquele Moisés que falou: Deus, posso estar na tua glória. E Deus, ele sabia, né, que nenhum homem pode estar na santidade de Deus, porque senão a gente seria consumido pelo pecado. E aí, quando Moisés falou isso, Deus ele falou, né? Entra na rocha, Moisés, que era um buraco na rocha. Que é como Deus falando, se a gente quebra uma lei, tem um preço. E aí, esse preço que era em cima de nós, a ira de Deus, e Deus ele é justo, ele foi pago por Cristo. Então, toda hora no Antigo Testamento. Então, não deixa de passar pelo Antigo Testamento. Nem se você não conseguir assistir todas as reuniões, pega na sua Bíblia a marca profetas do Antigo Testamento que apontaram de Cristo. Então, Moisés falou de Cristo quando ele falou dos sacrifícios, falou para matar o cordeiro, que Deus mostrava que era o preço de morte. Então, profetas, Cristo. Aí a gente pegou uma passagem sobre como ter em Jesus, fala de Jesus, como ele revela que ele é realmente Deus, Filho de Deus. Aí trouxeram bastante, né? A Socorro, ela trouxe uma que era da natureza de Jesus. Quando Jesus foi ser batizado, ele falou, né? Eu sou um com o Pai. E aí João Batista lá batizando, né? E fala, e Deus fala, este é o meu filho amado em quem eu me comprazo. Então tem muito do Novo Testamento. Aí agora a gente chegou nos estudos mais gerais, né? Ó, agora a Sara chegou. Boa noite, Sara. Também a Boa Poliana. noite. Como você tá, Sara? Eu acabei de ver as fotos de vocês na igreja. E tô com saudade, né? Menina. Ai, muita saudade. Eu falei, o Isaac mandou no grupo, né? Agora, eu acho que eu chorei tanto para Jesus que ele me enviou para outra cidade. Aí, então, eu tô, assim, meio distante, né, do São Paulo agora, mas eu vou para aí, viu, na semana que vem. Tanto que a gente vai ter que ver como que a gente vai organizar o nosso estudo no domingo, porque eu vou na igreja, né, nossa, gente, vou chorar tanto, vou me despedir, despedir, né, despedir, assim, de corpo, porque eu não vou conseguir estar mais. Mas de coração, né? Mas a Sara tá aí, ó. Já é bênção, já. Deus sempre traz, né? A Poliana, quanto tempo que eu não te via? Oi, Sayuri, tudo bem? Tudo bem? Como você está? Eu tô bem. Quer dizer que tu vai embora, é? De São Paulo, mas tô no Brasil. Ah, vai mudar só É. de estado. Não, interior. Fui pro interior de São Paulo. É que, Nossa. como a capital, né? Aí tá todo mundo que eu conheço tá tudo na capital. E vocês? Vocês que estão espalhados pelo Brasil aí. A casa. O Walter também. O Walter acho que é São Paulo, né? Depois a gente vai fazer até um encontro que a gente vai apresentar, né? A maioria aqui já tudo respondeu o formulário. E a gente faz essa apresentação, né? Para a gente saber onde que é um ou outro. Quem sabe, né? Aí a gente também faz o encontro do Sky Center. Aí, resumindo agora, a gente vai para estudos gerais. Nossas reuniões, ó, o Everton trouxe a abordagem da Nigéria. Como a gente escolheu o povo Hausa, né? Deus nos direcionou e pedimos em oração, nós falamos sobre, o Hausa mora na Nigéria. Então, como eu vou entender a cultura deles se eu não conheço, né? O país que eles moram, a lei.
Então, será que eu posso pregar o evangelho? Por exemplo, se lá na lei da Nigéria há uma dificuldade, não há liberdade de religião, então a gente já sabe que é um povo que não costuma ouvir sobre outras religiões. Só que a gente viu que a Nigéria tem sim uma liberdade, eu dei esse exemplo, né? Mas tem essa liberdade na lei. Só que o principal que a gente foi falando foi a história, de onde que eles vieram, qual é a base. Então, eles são muito de agricultura, que nem na época de Jesus mesmo, né? Aí você pode colocar algumas passagens de falar para eles na cultura, na sociedade deles, como eles entendem, né? Jesus falando, o reino de Deus é uma semente que cresce e vira uma grande árvore. Então, a gente viu economia, viu aí depois estratégia. Como a gente está usando a internet, a gente precisa. Como que eu vou alcançar? Saber como que vamos achar essas pessoas. Aí a Tainara trouxe semana passada, depois vocês assistam quem não estava, a maioria, né? Não sei se foi todos, mas a maioria dos estados e lugares que os Hausas estão. Então, ela, por exemplo, ela mostrou, o estado Sokoto. Aí o estado Sokoto e ela mostrou restaurante, universidades, grupos de Facebook que essas pessoas Sokoto estão. Então, é onde a gente vai achar a Seara. E é muito grande. Então, tipo, a gente já tem tudo preparado. Assim, tanto a base teológica bíblica, a gente já tem, temos a base islâmica, né, no caso de estudo de religião, que é a apologética, a base apologética. Estudamos islamismo, como defender, apologética é a defesa da fé em relação às outras religiões. Então, você entender como o outro pensa para que você possa ter uma abordagem de como falar que a Bíblia, aí o muçulmano vai lá, Jesus não é Deus. Então a gente vai com a Bíblia, com o Evangelho e vai mostrar passagens para ele, né, que Jesus falou. E os muçulmanos têm um grande apreço por Jesus, né? E aí a gente fala, esse Jesus que você, né, ama, que você fala que é um grande profeta, é um grande mestre, e ele falou isso, porque ele é filho de Deus. Então, tem muito essa abordagem. E agora a gente vai para os estudos recurso evangelístico. É o de hoje. Eu vou até compartilhar aqui com vocês. Me falem se vocês estão conseguindo ver. Joshua Project. Quem conhece, gente? Eu vou acompanhar aqui o chat. Agora eu estou pelo celular. Alguém já usou o Joshua Project? Website. Tá bem grande a tela. Esse daqui. É o maior site de pesquisa, assim. Não sei se tem outro mesmo, né? Mas esse foi o que eu achei o maior site que mostra todos os grupos de povos. Claro que, se falar todos, né, pode ter uns que não estão aqui, que não foram identificados. Só que a gente sabe que com a globalização, a gente conseguiu ter muita abordagem da terra mesmo, de aonde encontrar as pessoas, diferentes grupos. E o Joshua Project, ele traz aqui a maioria que a gente vai encontrar. Então, eu vou começar mostrando para vocês. Eu vou passar o link, mas é fácil de encontrar. É Joshua Project. É um site que vocês vão estudar. Eu quero saber o povo Hausa. Estão aqui. Mas eu vou, antes de falar do povo Hausa, eu vou falar como o site é, em geral, né? Porque vocês vão usar isso, assim, a vida inteira para pegar o evangelho. Aí aqui a parte que tem aqui de pesquisa. Tá em inglês, mas para vocês se acostumarem, eu não vou traduzir, né, para português aqui, eu vou deixar em inglês e vou falando qual é a tradução. Porque vocês vão ver bastante, mas se vocês quisessem traduzir, vocês sabem que tem o do Google, né? Aqui, tá vendo onde eu tô com a setinha? Ele aparece a tradução, por exemplo, você coloca inglês ou português. Deixa eu só esperar que tá carregando. Vamos ver. Country. Por enquanto que o site tá um pouco devagar, eu vou falando para vocês aqui, tá? Country aqui significa país. Então, quando a gente selecionar aqui, apareceu. Vai aparecer os países em lista alfabética. Então, Afeganistão, Albânia, Algéria, América, Samoa, Andorra, Angola, Anguila. E se você clicar em qualquer um desses países, então, por exemplo, a gente está aqui no Brasil, a gente clica no Brasil, você vai ser direcionado a uma página que vai apresentar todos os povos que habitam no Brasil. Aí é engraçado, né, que a gente fala, mas é o povo brasileiro, mas tem muitos povos, né? E mesmo que a gente é bem homogêneo, assim, de cultura, como eu falei, diferença da Índia, que cada estado tem uma língua, a gente é muito unido, brasileiro.
Mas tem povos aqui também no Brasil, né? Eu até encontrei bastante, eu fui para Mato Grosso do Sul, e tem o povo lá Terena, que está no meio da cidade, então eles é um grupo indígena, e está vendendo na feirinha, né? Então você vê que grupos que eles são, assim, têm uma cultura própria, mesmo dentro do Brasil. Então vai mostrar todos os povos que estão no Brasil, isso é muito bom. Vai mostrar alemão que vem para o Brasil. Você vê que não é só os brasileiros que estão no Brasil, mas japoneses estão no Brasil, o povo da Arábia, tem muito árabe. Vai lá na Praça da Sé, em São Paulo, você encontra restaurante árabe, encontra restaurante indiano, tailandês. Então vai mostrar quantos, em quantidade, quantos tailandeses tem no Brasil, quantos americanos. E você sabe, clicando no americano, ele dá uma informação de como esses americanos vivem no Brasil. Então, não só mostra o grupo de povo, depois eu vou mostrar, mas se você clica no povo, você consegue colocar, entender, né? Ler como eles vivem. O site aqui, ó, eu queria colocar o link para vocês já, sabe? Mas depois eu vou mandar o link, então eu vou colocar o nome aqui para vocês também já irem fuçando, né? Nossa, quando você fica mexendo, você não para, sabe? Aqui por país mesmo. A região, tá vendo? Região seria como a gente divide o Brasil, por exemplo, não dentro de um país, mas a gente, América. Vou mostrar aqui a África. África, East and Southern. East é leste, em inglês. East, leste. Southern é o sudeste, sudeste. Aí, sudeste, southeast, não, southern, southeast, southern. Esse é como se fosse sudoeste, sudoeste. O southeast, tá vendo que o east é leste? South é sul, east é leste. South, sul, mais leste é sudeste, sabe? Então, esse daqui é sudoeste. É aquele sul mais pro oeste. Então, a gente tem a região aqui, África, do leste e sudoeste, que a gente vai pegar povos que estão ali, países, mas a gente não vai selecionar só um país, só que vai saber todos os povos que estão na região leste da África e sudoeste. Aí, na região da África Norte, Middle East é Oriente Médio, África West é Oeste Central. Então, aqui tem por regiões. Então, é regiões, é como você dividir o mundo em região geográfica tal, por leste, oeste. Mas eu não uso muito isso aqui. Eu gosto muito de pesquisar o país, porque aí eu vejo, né, quantos povos que tem naquele país, como eles vivem. Aqui continente, religião. Vou mostrar esse aqui, ó. Eu gosto de pesquisar por esse aqui, e tanto que é através desse, gente, se travar fala, tá? Mas acho que tá tudo bem. Através desse bloco de afinidade, significa em inglês affinity block, que é bloco de afinidade. Então, affinity block, bloco de atividade, a gente vai ter a base para dividir. Eu sei que agora a gente está pregando só as raças, mas quando vocês aprenderem a pegar as raças e a gente dividir o mundo para cada missionário buscar um povo, vai ser baseado em bloco de afinidade. Porque bloco de afinidade a gente não esquece ninguém. É muito bom, assim, eu vou mostrar aqui para vocês. Árabe Word. Então, vamos pegar um grupo de missionários que vai ficar responsável pelo mundo árabe. Tá vendo? Árabe Word, mundo árabe. E aí ele vai colocar, quando você clica aqui, eu não vou clicar agora, vou clicar depois, ele vai apresentar todos os árabes, todos os grupos de povos árabes que, né, fazem parte desse mundo árabe, e você vai conseguir dividir, assim, para cada missionário vai ter um povo. Então, é bom que a gente divide em culturas. Por que chama bloco de afinidade? É melhor pesquisar por bloco de afinidade do que por região, porque região é geográfico. Então, você pode ter povos diferentes e na mesma região. E aí você vai falar com muitos povos diferentes na mesma região. O que a gente quer é povos de cultura semelhante. Então, se eu estou falando de mundo árabe, a gente só vai encontrar povos de cultura árabe. Então, o grupo de missionários que levar o evangelho para o mundo árabe, ele vai ser especializado. E é bom isso, porque você vai ter experiência de como entender a cultura árabe. Então, se formos levar 10 pessoas, vão ficar responsáveis pelo mundo árabe, vai estudar essa cultura. Aí, aqui, esse D, em inglês, a tradução é deaf é surdo. Ele aqui colocou surdo, mas assim, essa parte é bem geral mesmo. É o único que não é de acordo com as outras, porque o surdo aqui, ele colocou
em vários países. Então, ele classificou os surdos, mas em vários países e acaba não sendo tão proveitoso, porque cada surdos no Brasil, e tem bastante surdos no Brasil, eles têm uma cultura diferente dos surdos em Mianmar. Mas aqui o Joshua Project, eles juntou, eu não sei por que ele quis juntar, sabe, todos os surdos, assim, que eu acho mais difícil. Eu acho que valeria mais a pena ele deixar o surdo no mundo árabe. Mas deve ter, acho que é uma questão mais de recursos evangelísticos, porque se você clicar aqui, DEF, aí você vai clicar nos povos surdos de Brasil, nas pessoas que são surdas de Mianmar, da Alemanha, e você vai ter recursos evangelísticos para essas pessoas. Então, acho que por isso que ele juntou aqui. Mas você vê que é diferente, né? Eu lembro que quando eu evangelizei, eu fui para Mianmar, não fui, né? Tava lá falando um pouco de Mianmar, tinha uma menina assim que, nossa, tocou assim de faca no coração, sabe? Eu lá mandei um áudio para ela, aí ela falou, eu não posso ouvir, que eu sou surda, né? Aí eu já falei, nossa, gente, eu tô falando um pouco de Mianmar e eu encontrei bem uma menina surda, né? Aí eu fui falar, eu não tem problema, e aí eu comecei a falar, né, como ela é budista, mesma coisa, para todo o Mianmar. Você vê que eu não só, ela é surda, não, ela é surda, mas ela é do quê? Cultura Mianmar, cultura do povo birmanês. Então eu comecei a falar para ela de Buda, falei, você viu? E Deus, né? O nosso Criador é um. Então, como esses povos são diferentes, se eu falar a língua Criador, eles abrem o coração, né? Aí quando eu falo, o Criador, ele foi colocando a eternidade em nós, como o Buda. Buda, ele falava, né? Se você morrer, você nasce outra vez para você alcançar a justiça. E aí eu falei para ela, né? Nenhum homem alcançou a justiça. E mesmo que Buda, ele falou que a gente tem outras vidas para morrer, e na Bíblia, né? O homem é dado a morrer uma só vez, depois disso vai estar diante de Deus no juízo. Então, a importância de que nessa vida, se você não é justo, aí eu falei para ela, Jesus, ele morreu, sabe esse sangue? O sangue de um único justo te purifica, purifica. E traduzindo, né, por mensagem, ela ouviu, aí ela creu e ela falou, eu nunca tinha ouvido, mas eu creio. E meus pais, toda a minha sociedade, sabe, nunca, não fala de Jesus. E eu também não posso falar de Jesus para eles, porque eles vão me excluir, né? E ela já se sente excluída. Então, você vê que mesmo que ela é surda na cultura budista, Myanmar. Mas é que a gente vai ver aqui os outros povos, aqui, ó. East Asian Peoples. Depois vocês vão ver, não vou abrir agora. Eu falei 11, mas eu contei aqui, deu 15. Tipo assim, eu acho que é 15 ou 16, tá? 1, 2, 3. E aí eu tinha falado 11, né? Aí eu falei, eita, nós, acho que eu excluí alguns povos aqui. E aí depois vocês vão ver que eu fiz planilhas, que nessas planilhas, por exemplo, aqui é o povo East Asia, do leste asiático. Quem é leste asiático? Japão, Coreia, China, só esses três. É pouquinho mesmo. Só que a China, né, também tem muita gente. E esses aqui eu fiz uma planilha e coloquei, né, China, Japão e Coreia. Aí eu coloquei o Instagram, que vai ser feito posteriormente, né, ou aquela rede social que o povo usa mais, porque quando, né, a gente fala assim, a Sky Center tem um missionário para cada povo, a gente tem uma rede social para alcançar, e aquele grupo de missionários vai estar junto com eles. É por isso que eu fiz 11 planilhas, mas eu acho que eu devo ter feito 15 certinho aqui mesmo, né? Então, aqui, ó, é o povo do leste asiático. Depois eu vou clicar aqui, Eurasian Peoples, que é o povo eurasiano, que é Euro, é Europa e Ásia. Então, tá bem naquela junção Europa e Ásia, que seria o quê? Aqueles países, né, que você pega, a Rússia é muito grande. Então, no meio da Rússia, os países ali que estão embaixo, tipo Geórgia, países que a gente não conhece muito, Geórgia, aquele que estava em guerra com a Geórgia, não, tem a Albânia, que estava em guerra, esses países no meio da Europa e Ásia. Aqui, ó, Horn of Africa People. Horn é chifre de povos da África. Então, povos do chifre da África. Se você vê o formato da África, ele tem um chifre. Então, é o povo lá. Que é o povo da Somália. É pouquinho povos, tá? É só o país Somália, assim, que engloba o chifre da África. Lembra que aqui não é dividido por países, é dividido por povos. Então, quem são os peoples? Peoples é povos. Peoples que estão no Horn da África, no chifre da África. Então, a gente vai ver vários deles aqui. Deixa eu ver se vocês estão falando alguma coisa no
Ah, tá. Aqui, Gilles, ele classificou uma cultura. Você vê que o judeu é tão diferente que ele tá sozinho aqui. O judeu é 5 milhões de pessoas. Acho que beira 6 milhões de pessoas espalhadas, mas eles estão colocados aqui como um grupo, né, de afinidade. Que nenhuma outra cultura pode colocar judeu, assim, com muçulmano. Não, sabe? O muçulmano é uma religião, não é uma cultura, né? Não podemos colocar aqui. Só que a gente está classificando por cultura. Então, o muçulmano, como é uma religião, não confunde, gente. Muçulmano e islamismo é religião. Aqui eles dividem por cultura. Então, o judaísmo é uma cultura, apesar de ser uma religião também. Só que o muçulmano pode ser o muçulmano do mundo árabe, pode ser o muçulmano do povo do mundo malay, né? Malay, Indonésia. Ó, então vamos lá. Judeus. Aqui, Latin, Caribbean, americanos. Americanos da América Latina e do Caribe. Então, se você ficar aqui, quem é que vai estar aqui? Gente, a gente mesmo. Então, da América Latina e Caribe. Aí, Caribe a gente não conhece, mas aquelas ilhas também, sabe? Que estão entre a América do Norte e Brasil, aqui, América do Sul. Aí tem as ilhas, Cuba, Panamá, Nicarágua, você fala alguma dessas coisas. E aí você vai ver bastante países. Malay, peoples. Então, peoples é povos. Vocês podem pesquisar tudo em português, deixar o site português, mas eu tô acostumando vocês a ler inglês. Malay peoples, que é povos Malay. Malay, quem são os povos Malay? Sabe, Japão? Embaixo do Japão tem umas ilhas, assim. E a gente pensa, é ilhas, né? Nem tem muita gente. Mas, gente, uma das maiores, não maiores, né, que a gente fala de Índia e China, só que o Brasil tem 200 milhões. E o Brasil está entre as 10 maiores populações. Um povo malay, 200 milhões. Indonésia. A Indonésia, a gente está pegando os muçulmanos, tem o maior número de pessoas muçulmanas. É a Indonésia. Aqui, Indonésia. E aqui, povos da América do Norte. Então, povos da América do Norte são aqueles Canadá, Estados Unidos, aqui das Ilhas Pacíficas também. Ilhas Pacíficas seria a Oceania, Pérsia Média, é a região dos persas, que pega o Irã. Aqui, South Asia é já Índia, né? Então, é os países do sul mesmo, sul asiático. Aqui, Southeast Asian, Southeast é do leste asiático, do sudeste, então, Mianmar, Camboja, Vietnã. Sub-Saara é da África e Tibetã e Turquia. Eu vou mostrar agora o que a gente vai achar é Sub-Saara. Por quê? Porque a gente pega do maior até achar o menor. Então, eu cliquei aqui, os povos Sub-Saara. Sub-Saara significa embaixo do Saara. Então, a gente tem uma África aqui, bonita, né? Norte e Sul, e o Saara tá mais ou menos aqui, não tá no meio, né? Mas tá vendo nessa linha aqui, que é a linha que pega bem Mali, Níger, Chad. A maioria que está pelo computador consegue ver muito bem, mas quem está pelo celular vai ter que dar um zoom. Mas aqui, tá vendo que teria uma linha? É a linha do Saara. Então, o Saara é um deserto e os povos que estão abaixo do Saara são todos esses. E um deles, que tá aqui, ó, não sei se a gente vai conseguir, tá vendo? Tem vários aqui, você vai passando, olha quanto povo. Um deles que tá aqui, vamos ver se a gente encontra, um house aqui, ó, é tudo povo, povo, povo. A gente não vai dar sorte, porque tem muita coisa. O house deve estar, ó, aqui, aqui, aqui. Gente, Yoruba, não, tá chegando. Naga, Nigéria. O house tá por aqui. Então, a gente tá vendo que cada bolinha dessa é um povo. Sabe quantas pessoas estão aqui nessa região? Porque a gente não divide por região, mas quantas pessoas estão dentro desses povos da África subsaariana? É aqui, 920 milhões, 920 milhões, 859 mil. Então, é bastante gente, porque a gente está falando de milhões aqui. Aí, aqui, o número de povos. Então, desses povos, quantos povos estão no subsaariano? 54. Aí você fala, nossa, mas não tem 54 bolinhas aqui. É porque essa divisão, ela vai diminuindo, né? Então, é como se a gente vai pegar aqui os 54. Porque o número de bolinhas que estão aqui, ó, é 3.000. 3.096 bolinhas. Porque isso sim, cada bolinha é um grupo de povo. Abrir uma tela aqui.
cada bolinha é um grupo de povo, tá vendo? Só que aí, como a gente não vai conseguir estudar a cultura de cada povo ainda, a gente vai, tipo, colocar, vamos reunir 50 povos, desses 3.000, sabe? 50 povos têm características em comum, que são uma cultura baseada nos ancestrais em comum. Então, a gente vai pegar, 3.000 povos e vai dividir em 54 grupos. Então, tipo, divide, 3.096 por 54, e aí você vai ter o número de grupo de povos em cada um desse cluster, né? Eu sei que é muito nome, só que lembra, grupo de povos é o povo único. Então, Hausa é um grupo de povo. Hausa é um grupo de povo. Mas o Yoruba é um grupo de povo também. E a gente pode unir Yoruba com Ibo, porque o Ibo são muito parecidos, sabe? Ibo e Yoruba. Só que eu não posso unir Hausa com Yoruba, porque eles são muito diferentes. Então, é mais ou menos assim, esse cluster, você vai unir grupos que são um pouquinho mais iguais e grupos que são um pouquinho mais diferentes, que já entra nessa parte aqui. Ó, todos esses vai dar 54, tá vendo? 54, vocês vão achar o povo Hausa. Aqui, tá vendo que tem várias tabelas, né? Então, população é population. Agora, se eu clicar aqui, o legal desse site é o quê? Eu não quero ordem alfabética, porque para mim, não. Eu quero saber qual é o grupo que tem mais pessoas, porque a gente quer mais pessoas, né? Queremos eu quero evangelizar, então qual é o grupo que tem mais pessoas? A gente vai clicar aqui. Clicou, mudou, tá vendo? Tá vendo que tem o Gueira, Naba, Chat. Ele tem esse número de pessoas, mas ele vai aumentando. Tá vendo que vai aumentando? Ó, 553 mil, depois 791 mil, depois 888 mil. Só que eu clico de novo, aparece o povo com maior número. Se eu clico, é aquele de novo, que tem 553 mil. Pouquinho. É o grupo que menos tem gente. E é bastante gente, né? Então, o grupo que menos tem gente é o Gueira na aba, que é esse 553 mil. Se eu clico, aparece que tem mais pessoas, que é o Bantu. Aí, ó, 69 milhões. 69 milhões. Esse é o grupo que tem mais gente. Esse é o cluster, né? Que tem mais grupo de povos. Então, aqui, grupo de povos. Então, aqui nesse Bantu, tem 69 milhões. Tá vendo que o outro é o quê? É o Hausa. Então, a gente achou o Hausa, faz parte desses povos que estão aqui, ó, no subsaariana, no sul da Saara. Só que o Hausa, ele é tão diferente a cultura dele, que o Hausa acabou sendo um grupão, sabe? É um povo só. Eu vou mostrar aqui para vocês. Por exemplo, o Bantu. Eu vou clicar aqui no Bantu para você ver que o Bantu, esses 69 mil, não é só um povo. Olha quantos povos tem no Bantu. Tem o povo Bangueri, o povo Banquewi, Baquewi, Baquiga, Banhole, Banhoronyoro, Baruli, Batoro, Buici. Olha quanto povo na Terra. Furino, Gula, Cara, Gungu, Gusirra. Você vê que você consegue saber quantos são. Você consegue aqui, ó, a escala de progresso, né? Vamos colocar aqui a população. Esse aqui, Christian aderente. Aderentes cristãos, 90% cristãos aqui. A África do Sul, gente, é evangelizada. Não a África do Sul, país. O sul africano é bem evangelizado. Né? Aí a gente vai ver que quem é a barreira, né? Porque se o sul África é cristão, o norte da África é muçulmano. Sabe onde é a fronteira de cristãos e muçulmanos? Nigéria. É por isso que a gente escolheu, né? Então a gente vai ter aqui a Nigéria como povos cristãos e quem é o povo muçulmano é o povo Hausa. Por isso que a gente quer evangelizar o povo Hausa, para que o povo Hausa evangelize aqui, né? O norte da África, eles mesmos aqui têm essa abordagem. Mas você vê que dentro desse Bantu tem vários povos. Tem aqui, ó, 65. Não, deixa eu ver quantos que são aqui. 65? Aqui, ó, aparece, ó. 65. 65 grupos de povos dentro desse Bantu. Mas vamos voltar aqui, que eu não quero ver o Bantu. Eu quero ver, vou colocar aqui, o Hausa. Quem são os grupos de povos que estão dentro do Hausa? Eu acho que é só o povo Hausa mesmo. Ó, povo Hausa. Aí tem o povo, assim, que eles denominaram como Hausa Maori.
Deve ser um povo que tem a cultura Hausa, mas só que ele é distinto e diferenciado, sabe? Então, o Joshua Project é muito bom, porque ele vai mostrar o grupo do povo, as características, que você vai ler sobre eles, a vida deles, recursos evangelísticos. Então, vou colocar aqui Hausa, que é onde a gente vai encontrar tudo, né? Aqui, ó. Então, temos o povo Hausa, e ele fala assim: o grupo de povo Hausa, em inglês é tudo ao contrário, né? Tá vendo? O grupo tá aqui, o grupo de people, o grupo de povo Hausa. Então, o grupo de povo Hausa está reportado em 16 countries, países. Então, eles estão em 16 países. E aí, você dá até um zoom aqui, ó, eles estão no Sudão, eles estão no Chad, na Nigéria, no Níger, no sul de Níger aqui, na Nigéria, a Tainara trouxe pra gente. E aqui ele mostra, né, as bolinhas onde estão Camarão, Gabão. Só que o que ele mostra, assim, o diferencial, mesmo que ele traga um bom mapa, é os povos mesmo, porque ele vai colocar assim, né? O Hausa tá no país Algéria, Benin, Burkina Faso, Cameroon, ele tá no Chad, tudo no país da África. Só que eu quero achar os Hausas na Nigéria, né? Então a gente poderia, ó, quantos Hausas estão na Nigéria? 35 milhões. 35 milhões e 770 mil. 35 milhões de Hausas na Nigéria. Só que a gente tem 51 mil Hausas. Só que 35 mil na Nigéria. Ó, o outro, bastante 12 mil no Níger. Então, você vê que tem consideravelmente bastante no Níger. Mas vamos entrar na Nigéria, que é onde eles têm até mais influência, né? Influência religiosa, política. Aqui, a língua principal. Main é principal. Então, main, língua principal. Hausa. População, 35 milhões e 770 mil, na Nigéria. Largest religion. Ah, e o site Joshua Project, ele geralmente é atualizado de tempos em tempos, então é muito bom, né? Que deve ter muito pesquisador para atualizar esse site, porque é muito povo. A gente até pode contribuir, né? Você vai colocar aqui, vou submit update. Então, não é que as pessoas, né, eu vou alterar aqui. Não, é toda uma análise, mas você vê que é bem atualizado o site. Então, ele mostra aqui, largest religion. Então, do povo Hausa, 99,85% do povo Hausa é Islã, muçulmano. Cristãos, 0,15%, evangélicos, 0,10%. Então, tipo, se dentro desses cristãos, só 0,10, né? 0,1%, né? 0,1% é cristão evangélico. Aí aqui é os textos, né? Que a gente já começa a ver como são esse povo. Profile, que é o perfil. Aí você vai ler Introduction and History, que é a história. Então, uma introdução à história, para você conhecer esse povo, né? Então, aqui, ó, eu vou, por exemplo, clicar aqui traduzir para português. Que aí vocês podem sempre traduzir. E aí vai ficar mais fácil para ler, né? Os Hausas são o maior grupo étnico de toda a África Ocidental. Ou África Ocidental. 30% de todos os Hausas podem ser encontrados na região norte e noroeste da Nigéria, uma área conhecida como Hausaland. Os Hausas estiveram fortemente envolvidos no comércio de longa distância por muitos séculos. Você vê que o Hausa está bem espalhado, que eles eram comerciantes, né? Gente, pregar o evangelho para comerciante é muito bom, que eles espalham o evangelho ao redor para as pessoas, né, que eles conhecem. A gente viu que a nossa cultura não é de falar muito de religião, né? Não é comum. Mas tem povos que você tá falando e eles querem saber, né? O que é importante para você. A gente viu isso na cultura oriental. O paquistanês quer saber da sua religião, ele quer ouvir. Então, mesmo que tenha diferenças, né? Muitos paquistaneses também não gostam de ouvir, mas é comum um comerciante falar: você ouviu de Cristo? Você já ouviu daquele Nazareno, daquele homem que falaram que foi crucificado? Então, uma conversa normal, né? E os Hausas, com certeza, foram um dos que espalharam o islamismo. Ó, vocês vão ver aqui uma introdução da história deles. Depois a gente vai pegando um pouquinho de detalhe, como é a vida deles, então vai mostrar também, ó, os Hausas em comparação com outras tribos, os Hausas têm padrões razoáveis de saúde, dieta, abrigo, eletricidade e educação. Então, tem uma melhor condição do que outras tribos africanas. No entanto, a vida para o Hausa é muito difícil. Por exemplo, quase um terço das pessoas estão desempregadas. Então, de 3 pessoas, uma está sem emprego e apenas cerca de metade da população sabe ler e escrever. A gente vai ter que fazer uns vídeos aí, né? Uns vídeos de escuta, porque metade da população sabe ler e escrever. A expectativa de vida média de um nigeriano é de apenas 53 anos.